O maior quebra-cabeça de todos não é só descobrir como construir um motor potente para alcançar as estrelas. O verdadeiro desafio, aquele que tira o sono de muita gente, é como projetar uma civilização inteira capaz de sobreviver à nossa própria natureza humana durante séculos, lá no meio do nada, no espaço profundo. Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Imagina só a angústia existencial de fazer parte da chamada geração do meio. A realidade dura de nascer, viver e morrer dentro de uma caixa de metal gigante, sem nunca, jamais ter visto a Terra. Uma vida onde a única coisa que impede o fim de tudo é o zumbido silencioso e contínuo de sistemas de suporte à vida operando ali no fundo, no escuro do vazio. Para entender como mentes brilhantes tentaram resolver esse obstáculo colossal, a nossa análise de hoje vai destrinchar desde as barreiras físicas mais extremas até chegar em 3 soluções arquitetônicas premiadas para essa travessia. E, no fim, o que tudo isso significa para nós. Mas olha, antes da gente mergulhar nas genialidades desses designers, é fundamental encarar de frente a dura realidade e os perigos gigantescos de uma viagem dessas. Porque estamos falando de viagens até exoplanetas que levariam de 250 a 400 anos, mesmo viajando a 10% da velocidade da luz. É um tempo absurdo. Isso exige a criação de um ecossistema 100% autossustentável, capaz de cruzar várias gerações inteiras. E o mais interessante é perceber que projetar uma nave geracional passa muito longe de ser só um problema de engenharia pesada. A gente tem que prevenir ativamente o colapso genético e psicológico da tripulação. Os perigos são constantes e brutais. Perda de 1 a 2% de densidade óssea por mês, radiação cósmica destruindo o DNA. O risco de gargalos genéticos numa população pequena, sem falar no risco real da sociedade simplesmente colapsar por ressentimento e isolamento. E tem mais. Para evitar que o corpo humano seja destruído pela falta de gravidade, essas naves precisam girar continuamente. Para simular a gravidade da Terra de um jeito confortável e evitar tonturas severas, a nave precisa ter um raio de no mínimo 225 metros. Ou seja, estruturalmente, o projeto já nasce como um verdadeiro monstro de tão grande. É exatamente aí que entra o primeiro colocado do projeto Hyperion, o Chrysalis. A ideia aqui é responder a essas ameaças com pura genialidade mecânica, focando totalmente na segurança física e na redundância. A escala desse projeto é simplesmente estonteante. A gente está falando de 58 quilômetros de comprimento e uma massa de quase 2,5 bilhões de toneladas. Em contrapartida desse tamanho todo, o foco na escala humana é super restrito, só 600 pessoas por módulo de habitat. Na prática, a nave funciona como um motor gigantesco que vai descartando as partes gastas ao longo de 4 séculos até sobrar só os módulos habitacionais lá no destino. A arquitetura interna é um verdadeiro show de redundância. São 5 cascas giratórias e independentes, alimentadas por vários reatores de fusão. O pulo do gato aqui é que, se der algum problema grave em uma área, habitats inteiros podem ser selados e isolados para proteger o resto da população. Tudo isso é monitorado por sistemas de inteligência artificial que não ditam as regras, mas simulam os cenários e chegam num consenso para aconselhar os líderes. Só que tem um detalhe crítico. Embora seja considerada uma aula magna de engenharia, funcionando quase como um relógio suíço, essa precisão toda é também o calcanhar de Aquiles do projeto. Depender de elevadores perfeitamente sincronizados entre essas cascas giratórias significa que uma única engrenagem quebrando ou um cálculo errado pode simplesmente paralisar o sistema inteiro para sempre. Pessoal, só uma pausa rapidinha aqui. Se vocês estão curtindo essa análise, por favor, compartilhem o canal e deem aquele like. Isso ajuda a gente demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo, beleza? Valeu, obrigada! Bom, se a precisão milimétrica carrega seus próprios riscos, a gente muda de rumo e vai dar uma olhada no vencedor do 3º lugar, o projeto Proxy. Aqui, a pegada é uma mudança radical para resolver o quebra-cabeça sociológico de viver todo mundo junto por tanto tempo. O grande diferencial do Proxy é o uso do ambiente externo a favor deles. Em vez de construir uma couraça metálica pesada, a nave é montada inteiramente dentro de um asteroide escavado de 2 quilômetros de largura. A própria rocha natural já serve como um escudo absurdo contra a radiação. E lá dentro, 2 anéis gigantes giram em direções opostas, abrigando uma paisagem contínua, verde e aberta, parecendo muito com aqueles anéis de universos da ficção científica. Mas convenhamos, viver num espaço único e contínuo por séculos torna o conflito social quase inevitável, né? Para lidar com isso, os criadores do Proxy tiveram uma ideia temporal brilhante.
Eles planejaram o lançamento para um período de alta coletiva, baseados na teoria geracional de Strauss-Hall, que aponta ciclos comportamentais de 80 anos. Assim, a sociedade já consegue antecipar e se preparar psicologicamente para as eras de crise e desintegração institucional que fatalmente vão rolar ao longo do tempo. E para garantir que as lições dolorosas dessas crises jamais sejam esquecidas, eles criaram a Apollo. É uma superinteligência artificial que funciona puramente como uma máquina de memória inflexível. Ela calcula frio as consequências a longo prazo das decisões e armazena tudo, mas sem nunca assumir o governo ou tirar o livre-arbítrio da galera. Esse equilíbrio delicado é mantido por uma governança de 3 partes. Tem aí a Apollo cuidando dos dados históricos, o Conselho Vivo de Humanos administrando a sobrevivência do dia a dia e o coro. O coro é fascinante. São líderes idosos mantidos em hibernação que oferecem conselhos vitais via redes neurais. O projeto reconhece que a máquina é ótima para estatísticas, mas só a sabedoria humana consegue passar adiante o peso emocional real de fazer escolhas de vida ou morte. Falando em dar um sentido para a mente humana ao longo de tanto tempo, a gente chega no vencedor do segundo lugar, o WFP. A abordagem deles para lidar com a condição humana é totalmente voltada para a psicologia ativa e para ambientes de convivência adaptáveis. Diferente daquelas estruturas colossais e rígidas que a gente viu, o design do WFP é incrivelmente compacto. Ele tem só 360 metros de comprimento e pesa umas 36 mil toneladas. É uma nave minúscula perto das outras, super eficiente, composta por 2 anéis giratórios feitos inteiramente de pequenos habitats triangulares autoconstruíveis. E o ciclo de vida desse projeto é simplesmente espetacular. Os próprios módulos que abrigam e protegem o pessoal durante a viagem são mecanicamente projetados para se soltarem assim que a nave chega na órbita do novo planeta. A estrutura de transporte literalmente se desmonta no espaço para pousar e formar a infraestrutura física da primeira colônia permanente. Tem uma frase do arquiteto John Turner que resume perfeitamente a filosofia do WFP. A habitação não é um substantivo, é um verbo. Permitir e encorajar que as pessoas construam, desmontem e reconfigurem fisicamente as próprias comunidades ao longo dos séculos cria um sentido de propósito absurdo. É o jeito mais eficaz de esmagar o tédio perigoso e a loucura de ficar preso numa lata de metal. Olhando para todos esses conceitos incríveis e colossais, a gente chega no verdadeiro âmago dessa nossa reflexão e percebe uma verdade muito mais profunda sobre a nossa jornada pelo cosmos. No fim das contas, o que realmente mantém uma civilização humana coesa, alerta e viva por 400 anos flutuando num vazio absoluto? Os projetos deixam bem claro que engenharia de ponta, escudos robustos e reatores nucleares são só o básico para não morrer fisicamente. A sobrevivência real, aquela que importa, depende de rituais compartilhados, de uma resiliência psicológica brutal e do repasse contínuo de um propósito inabalável. O verdadeiro desafio não é só construir uma máquina para chegar nas estrelas, é garantir que os humanos que finalmente desembarcarem lá ainda lembrem o que significa ser humano. Será que a gente aguentaria um teste desse nível? Gostou? Então se inscreve no Aprende Aí e vem aprender com a gente.